É fato que nós vivemos numa sociedade preconceituosa e que nos impõe padrões que é difícil de atingir. E como ser dona de si, dona da sua vida, com tanta falta de autoestima? O Brasil hoje lidera números mundiais de depressão e quando a gente faz um recorte nesse número de depressão e ansiedade, as mulheres são 1/3 desse número. A gente precisa falar de amor próprio e autoestima. Afinal, ninguém segura, uma mulher segura. Esse é o tema de hoje e eu tô com as minhas convidadas aqui, amor, que olha, a gente tá transbordando amor próprio nesse estúdio. Eu vou apresentá-las. Tá aqui na minha frente a Dandara Lanzini. Dandara é stylist, figurinista, produtora de moda, tem um amor por si que você vai ver. Você viu porque ela tá sentada aqui hoje. E Verônica Brito, que é mentora para mulheres, modelos de postura e pose. Ela é modelo, é influencer de autoestima e você já deve ter visto ela aí em algum reality, eu acredito, certo? Sim. Eu assisto sempre. Meninas, prazer, obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Olha, Dona é um espaço para a gente falar com as mulheres, é o nosso encontro semanal, é aquela amiga terapia, sabe aquele conselho de amiga? Que você fala assim, mana, vem aqui que eu preciso te falar o que está acontecendo. É o café com fofoca. É o café com fofoca, amor. Olha, eu quero começar o nosso papo de autoestima, assim, perguntando para vocês, autoestima, a gente aprende, a gente nasce com, assim, você nasceu ali que você falou, opa, aqui ninguém segura, é uma construção ao longo do tempo. Como é isso para vocês? Vê. Eu costumo dizer que a autoestima ela é uma construção mesmo, a gente não nasce com isso, né? E ainda mais assim, a gente como mulheres pretas, com o decorrer da nossa vida no começo, infância, adolescência, a gente encara muitos desafios, eu encarei muitas questões nessa época, e isso faz com que a gente tenha várias inseguranças para a vida, para trabalhar, para se relacionar, então se reconhecer, né, no espelho, começar esse processo de autoconhecimento é a base para a autoestima. Então a gente se reconhece, olha no espelho, vê o que melhora, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, mas também é uma questão interior. Então eu costumo dizer assim, eu vou dar um exemplo da minha vida. Tá. Eu sou uma mulher careca, né, vocês podem ver. Estilosíssima. Muito obrigada. Careca, platinada, e eu uso esse cabelo já há muitos anos. Eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida em relação à autoestima. E eu cortei, eu estava mais ou menos com uns 25 anos, né? Tô com 32 anos agora, então já faz 7 anos. E esse processo foi um divisor de águas na minha vida justamente em relação à autoestima. Porque eu sou modelo, como você, né, comentou aqui já com o pessoal, e eu trabalhava com moda já desde os 15 e eu usava cabelo de aplique. Por que eu usava os apliques? Porque os apliques não era uma questão que, é porque eu queria, mas é porque eu era mais aceita dentro dos trabalhos. Então eu chegava numa agência, eu era melhor recebida, tinha mais trabalhos para mim com aquele aplique. E ele era um cabelo cacheado. Dentro de um padrão imposto. Dentro de um padrão, entende? Então o meu cabelo natural, ele era bem crespo. E naquela época, a gente tá falando de mais de 10 anos atrás, no momento da moda, ele não era bem visto, aceito. Então eu usava aquele cabelo para poder trabalhar, para poder estar naqueles espaços que eu sempre sonhava. Mas eu olhava aquilo, eu sofria para colocar, porque naquela época não tinha as laces, as facilidades de hoje em dia. Era costurado lá nas tranças e tal, tinha toda uma técnica. E eu sofria bastante até, mas eu não queria saber, eu só falava para a cabeleireira, bota mais, eu quero bem grandão, bem cheio, e é isso. E aí eu fui passando o tempo com esse olhar que eu comecei a ter sobre mim, que aí eu entrei na fase adulta, meus 20 e poucos anos, eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, não tá fazendo mais sentido para mim esse cabelo, dói para colocar, não é um cabelo que cresce na minha cabeça, eu fico colocando para agradar as pessoas, agradar uma sociedade, agradar as agências, e eu não estou me sentindo bem. Quando você se coloca num lugar de agradar o outro, aí isso pesa. Porque o dia que você quiser colocar por você, tá tudo bem. Porque tá você tudo quis, certo, né? Exatamente, porque se a gente vai toda vez tomar nossas decisões em relação às expectativas da sociedade, culturais, do outro, a gente vai contramão de nós mesmos. Né? Então, eu estava me sentindo nessa fase. Então, eu decidi cortar o cabelo. E aí,
Eu lembro que eu comentei com algumas amigas, falei com algumas pessoas, e eu lembro que todo mundo falava, não. É um espanto, né? Tá Porque você tá o doida? quê? Tá fugindo do padrão, né? Você tá Tá fugindo todo do mundo padrão. indo aqui pra direita, você fala, opa, não, pensa um pouquinho, eu vou pra lá. É, né? exatamente. E aí todo mundo se espanta, né? E aí eu entendi naquele momento que era uma questão muito pessoal. Sim. Então não dá pra você ficar compartilhando, porque se você ficar falando com um monte de pessoas, você vai vir um monte de opinião e isso vai bagunçar a sua cabeça. Então eu falei, bom, vou guardar isso aqui pra mim e o dia que eu tomar a atitude, a decisão, eu vou lá e corto. Aí dentro disso fui buscar referências, fui olhar pra ir, né, e me imaginando. Eu lembro que eu puxava o cabelo todo pra trás e ficava, ai, será, gente? Ai, e tal. E fui nesse processo que demorou alguns meses até cortar. E a partir do momento que eu cortei, eu tive apoio na época, para falando de ninguém, eu tive apoio de uma amiga e da minha mãe, né? Que também, ela também cortou o dela para me apoiar. Ela já usava o cabelo mais curtinho, mas ela também cortou. Não acredito nisso, dá outro episódio. Mães de donas mães sentadas nesse sofá, isso dá outro episódio. É, Dona Vera é demais. Ela sempre me apoia em tudo na vida, assim. Então foi uma construção, né, Vê? Não tem, tá vendo? Pra ver, teve um momento, e eu acho que é muito isso, e a gente tem que entender o nosso momento, né? O momento que a gente consegue entender sobre autoestima, sobre quem somos, o que viemos fazer aqui. A Danda também tem uma história de carequice, me conta. Tem. Eu raspei a cabeça a primeira vez em 2014. Eu tinha feito uma promessa pro meu TCC. Eu sempre gostei de cabelo curto, né? Foi engraçado porque desde criança eu gostava de cabelo curto. Então todas as vezes que eu ficava com o meu pai, eu acabava voltando pra casa e minha mãe ficava maluca. Porque minha mãe vem de uma geração que meninas, principalmente uma menina negra, tinha que ter um cabelo comprido, um cabelo maior. E sempre foi uma coisa que eu gostei. Então eu já tinha feito, e eu lembro que quando minha mãe chegou na banca do TCC, eu tava careca, porque eu tava a tarde inteira na faculdade, eu já tinha o cabelo curto, eu já tinha o cabelo estilo de Gracie Jones quando a gente desfilou. Sim. Inclusive, eu tinha aquele cabelinho batido do Gracie Jones. E aí, no dia do TCC, eu falei, quer saber? Eu já tinha feito a promessa mesmo, eu falei, vamos lá. Mas aí a autoestima, ela já tava num grau, num nível, né? Que você falou, ok, eu vou lá, eu corto e eu tô aqui assumindo o Eu acho meu que gol. quando a gente fala de autoestima, é muito importante fazer um recorte racial. É muito importante. A gente vive numa sociedade com um padrão eurocentrado. E aí, quando a gente faz esse recorte racial, não tô só falando sobre pessoas de raça negra, a gente também precisa lembrar sobre sul-americanos, a gente vai falar sobre o pessoal oriental, sobre os africanos. Existe uma pressão muito maior e eu vejo de hoje em dia que ainda dentro desses subgrupos existe uma outra pressão de nicho dentro deles. Então, isso que a Verônica falou é bem importante. Ela colocava um cabelo para agradar as agências. E mesmo hoje, eu acho que 10 anos depois, ainda acontece muito isso. Seu cabelo é mais aceito, você é um cacho largo. A gente vê os orientais se mudando o tempo inteiro. As meninas fazem nariz, boca, porque todo mundo tem que ter... Fazem até olho, né? Todo mundo tem que ter aquele padrão K-pop, que você parece meio que um mangá. Então, eu acho que culturalmente, infelizmente, a gente ainda está muito preso a essa questão toda de uma beleza europeia. Então, você precisa ser branco, loiro, de olhos claros, o seu cabelo precisa ser XYZ. Se distanciar, se desconstruir e a gente ir saindo dessa curva ainda é muito complicado, sabe? O mercado ainda exige isso muito da gente. Então, muitas vezes, você até tem... Hoje, eu acho que a gente vive uma geração que as famílias vivem em outra era. Nós somos a geração que estamos sendo pais. A gente tem muito acesso à informação hoje. Então, a gente consegue também ter histórias reais, de pessoas reais que você se identifica, né? Eu acho que o Dona tem esse propósito da gente falar, vem aqui. Não é só você que está passando por isso. É que tá uma barra hoje a gente construir a nossa autoestima com tanta influência da internet. Então, assim, a gente o tempo todo fala, não, eu tô ótimo aqui. Aí você abre um stories, né? Ou você abre uma capa de revista, alguma coisa, e é um padrão que você fala, cara, isso é inatingível. É engraçado, porque a gente dá 2 passos para frente e 3 para trás. Principalmente com essa situação hoje em dia, não tenho nada contra, eu acho que coisas que não nos fazem felizes, a gente tem sim por obrigação, inclusive, de mudar. Eu tô insatisfeita com o meu cabelo, tô insatisfeita com o meu corpo, tô insatisfeita... E a gente tem que correr atrás disso. Eu só acho que isso precisa ser feito de forma saudável. Sim. A gente vive uma era
Eu brinco que a desarmonização facial tá transformando todo mundo no encantado do Shrek. Você olha e todos os caras têm aquele mesmo rosto, aquele mesmo queixo quadrado. As meninas têm aquela boquinha, Sei. aquele narizinho. E aí você olha e tá todo mundo igual. Então a gente caminha para ser livre. A gente caminha para se amar. A gente caminha para se aceitar. É uma luta diária se E amar. aí, Amor. E eu acho que é uma coisa que a gente também tem que ter muito nítido. O mercado é capitalista. O mercado quer dinheiro, gente. Então é óbvio. E é cíclico. Toda Porque vez. isso que a Vê disse, naquele momento, esse meu cabelo não era o padrão da época. Então eu colocava o cabelão. Agora ela tá hype porque ela tá careca. E agora o estilo é você ter. Então, se você também vai seguindo uma coisa que é cíclica, você nunca é você. Não. Por Né? isso que entra esse autoconhecimento real que é de dentro para fora, né? Porque assim, não é fácil você assumir ser careca, por exemplo, numa sociedade onde as pessoas... eu recebo muitas mensagens de pessoas, mulheres lá no meu Instagram, que elas têm vontade de raspar ou têm vontade de mudar, fazer alguma coisa diferente. E muitas vezes não têm coragem, por medo de não conseguir um emprego, Sim. por medo dos comentários, por medo de não ter relacionamento. Nossa, eu recebo muito disso. Será que eu vou ficar feminina? Será que eu vou né? ficar Será que feminina? vai mudar alguma coisa? A questão da feminilidade, né? É algo muito complexo. O quão você precisa ter um cabelo X, um corpo X. Sim. Se você foge um pouco disso, a gente é questionado o tempo inteiro, E né? por isso que a gente tem que saber o que a gente quer, entende? Eu bato muito martelo nessa questão do autoconhecimento, porque quando eu cortei, eu vi alguns comentários de umas amigas assim, ai amiga, mas agora você tem que usar brinco de argola enorme, você tem que usar esmalte Ó o padrão X. chegando de novo. Você tem que estar sempre muito bem E você dentro maquiada, daquela caixinha, né? E Você tem que estar sempre muito bem vestido. E eu falava, Exato. pera, eu saí de um padrão pra vocês. Eu nem tô saindo desse, vocês já estão querendo me Como enfiar assim? em novas regras. Novas regras, eu tô no meu processo e estão colocando novas regras. E são pessoas próximas que me amam, Sim. mas que vivem essa... É porque a gente tá dentro dessa sociedade. todos A nós gente estamos. vive nessa... É difícil a gente sair. Quebrar isso, Quebrar né, gente? isso. muito E essa pressão em cima da mulher, ela é... Em assim, vários nichos. ela é em vários nichos e ela é muito mais pesada. Ela é agressiva para a mulher. Porque se a gente traz... Vou trazer alguns pontos que, assim, diz muito sobre a construção da sua autoestima. Você tem uma cicatriz, né? Você tem alguma coisa... Na mulher é tipo, uau, vamos fazer... Calma. Né? Olha, vamos fazer um laser, vamos tirar isso. No homem tá tudo bem, tirou a camisa, amor, foi pra praia, tá nem aí, nem pensou. Não, foi o que eu Passou falei. Eu acho que despercebido. são coisas que se te incomodam e você realmente não Sim. quer conviver com aquilo, tá tudo bem. Mas eu acho que determinadas coisas... Eu lembro uma passagem um dia no meu Instagram, eu tenho algumas alergias e eu tenho dermatite alérgica. Então, toda e qualquer picada de inseto que eu tiver, eu tenho uma probabilidade maior de ter queloide. Então, eu tenho várias manchinhas na minha perna, porque tudo cicatriza. E eu lembro uma vez que eu postei uma foto no Instagram, e aí uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida comentou. Ai, essa era da internet. Comentou na né? foto que ela tinha uma amiga que fazia procedimentos. Tipo, e vem que eu aqui, era amiga, tão vou te bonita, ajudar. que eu era tão bonita, por que eu não tirava essas cicatrizes? E aí eu falei, mas não me incomodam as minhas manchinhas. São as marcas da minha vida, é minha As história. minhas não me incomodam. Mas aí, sabe, na hora eu fiquei meio assim, xinguei a menina lá no Instagram e passou. Aí depois eu parei e falei, gente, isso é muito tóxico, assim, porque pra mim não me atingiu. Eu convivo com isso e pra mim isso é muito claro que não é uma coisa... Mas eu falei, se você pega uma outra pessoa, ou até se me pega num dia que eu não tô bem, o quão isso pode impactar? É. Então também a questão de autoestima, eu acho que isso é uma questão pra todo mundo sempre estar policiado, de que muitas vezes comentários, mesmo que sem intenção, que a gente faz sobre o corpo do outro, sobre a aparência do outro, sobre qualquer coisa, eu sempre falo, deixa as pessoas. Se você não tem o que falar, Deixa se as você pessoas. não Mas você tem a o sua que vidinha, sabe? Fale, não comente sobre o outro. Isso que você falou é verdade. A gente, reconstituição das partes íntimas. O dia que eu descobri que existia isso, pra mim foi o ápice. Eu falei, a Pepeca perdeu a liberdade de ser Pepeca.
Ai, os partos naturais na E aí, água. você Ai. tá entendendo que o quanto o mercado da beleza, essa indústria, ela manipula a gente, e eu sempre falo isso para as pessoas, nunca vai existir um padrão de beleza ideal, porque toda vez que você fizer todos os procedimentos e alcançar aquela beleza, o mercado vai mudar aquilo, porque o mercado precisa ganhar dinheiro, e o mercado quer ganhar dinheiro. E o mercado já entendeu que é nas mulheres que aí vem o retorno financeiro. A hora que a gente estava falando da cicatriz, me veio aqui um exemplo também do cabelo branco, né? Tem um exemplo, amor, eu tenho 41 anos, tem cabelo branco. E aí o que acontece? Se o homem tem cabelo branco, que charme. Ele é um coroa enxuto. Amor, tá com tudo em cima, né? Aqui, agora ficou charmoso. Mulher, ih, tá envelhecendo. Vai ficar loira. A mulher envelhece, vai ficar loira, né? A gente vai botando um loiro, entendeu? Não, e a mulher começam aqueles assim, às vezes, foi o que eu falei, às vezes uma própria amiga. Amiga, Amiga, você não você acha não que teve tá na hora de tempo? pintar o cabelo? Exato. Nossa, amiga, você tá tão corrida que você não conseguiu pintar o cabelo essa semana. A gente não naturaliza ainda envelhecer. E não só cabelo branco, rugas. E aí a gente vive numa geração de mulheres com 60 anos que querem ter a aparência de 30. Sim. E elas vão ser canceladas, não, mas elas vão ser criticadas. São julgadas, né? Se elas julgadas. tiverem 60 e assumirem os 60, e se elas tiverem 60 e quiserem parecer que tem 30. Vai ser julgada sempre. A gente estava falando isso aqui nos bastidores antes de começar, porque, assim, amor, ser mulher é um desafio, né? A gente está sempre o tempo todo ali naquele quadrantinho do critique-me, julgue-me, né? E aí, esse ponto da Dandara é muito interessante, porque envelhecer, eu vou aceitar minhas rugas, aí eu vou pra internet. É aquela chuva de comentário, né? Tá velha, envelheceu, poxa. Né? Se você faz o contrário, você fala, não, tudo bem. Vou aderir aos procedimentos. Também é uma chuva de crítica, ou seja, a gente vai ser julgado o tempo todo. Escolha a sua batalha. Lute. Nossa, pelo amor de Deus, tá velha, querendo parecer uma adolescente. E isso tem um impacto muito grande. A gente conversou também, falou sobre isso nos bastidores. Eu vejo que as meninas estão começando a fazer procedimentos estéticos extremamente invasivos. Sim. Cada vez mais jovens. Mais cedo. Gente, uma menina de 20 anos tem uma pele... mara. incrível. Não precisa, né, ver? Com 20 anos você É a tem mais felicidade da espinha. vida. Exato. E aí, com 20 anos, o que você tá já injetando coisas e fazendo coisas? Você tá enxergando o quê? A gente onde? percebe também que existe muito essa questão dos filtros também dos aplicativos, né, do Instagram, e aí as meninas, elas usam cada vez mais esses filtros, não conseguem gostar, eu vejo isso nas fotos, né, elas não conseguem gostar delas sem um filtro. É necessário usar um filtro que vai deixar o olho maior, o nariz mais E fino. como é que a gente faz, gente, assim, como que a gente faz para construir essa autoestima, assim, das mulheres que estão nos assistindo, a tentar ter uma vida mais leve, mais, sabe, de mais autoaceitação? Eu entendo que é um processo e que cada uma, né, a gente entendeu que cada uma tem aí esse seu processo de entender quem é, de autocuidado. Comigo veio muito com a maturidade, mas eu vejo umas meninas jovens, acho que não tem questão de idade. Comigo veio, eu aprendi depois na dor, no amor ou na dor, né? Mas eu brinquei com há 2 filhos atrás, eu não era assim. Sim. Não, eu lembro, assim, da minha época de adolescência, nasceu uma espinha, não saía de casa, né? Porque tinha assim, e gente, nem tinha Instagram, hein? Né? Mas a gente já vivia uma pressão de outras maneiras. Já tinha ali uma pressão de padrão de beleza, de você estar sempre bonita e tal. Então eu fico pensando, como que a gente transforma, como que a gente faz, buscar se entender, Eu acho que se conhecer. A escola é a fase mais cruel da vida de qualquer pessoa. A gente Eu acho que aprende quando mesmo você entra, passando, né? Quando você Exato. entra assim, da 5ª série até o 3º colegial, eu não sei, talvez pra você, eu acho que a Verônica talvez vai até concordar comigo. Da 5ª série ao 3º colegial, para uma menina preta, é uma fase que ali você vai ver vários altos e baixos. E geralmente, eu acho que quando você sai do ensino médio e você se joga na vida, você sai desse ambiente escolar, você vai conhecer outras pessoas e você vê que não está limitado àquilo. E eu, por exemplo, entendi que eu era uma pessoa bonita quando eu saí da escola. Uhum. Eu estudei numa escola de freira, um colégio particular. Então,
Que tinha um Eu padrão sempre estabelecido tinha ali. aquele padrão. Você se reconhecia nas suas Eu amigas? sempre tinha pouquíssimas. Eu lembro Ah. que na minha escola inteira, assim, era uma escola enorme, um colégio de freira cheio de alunos. E se a gente tinha 10 alunos negros juntando todos, era muito. Então eu lembro que quando eu saí do ensino médio, eu tive uma adolescência, assim, me questionando, apesar de eu já ter uma família que me incentivava e me empoderava em alguns quesitos. Tanto que a primeira vez que eu trancei o cabelo, eu ainda estava na escola. Foi difícil, mas os meus pais apoiaram e tal. Mas eu lembro que quando eu saí do colégio e eu comecei a ir para outros lugares, outros rolês e festas e conhecer as pessoas, eu falava, eu sou interessante. E aí, as primeiras vezes que alguém falou para mim, você é muito bonita, eu sou muito bonita. E aí Deixa eu assumir, né? Deixa eu me vestir disso, assim. E uma coisa que eu sempre falo, você falou como a gente traz isso. Eu acho que quanto mais as pessoas com que você convive são parecidas com você, mais fácil você se identificar e você se entender. Isso eu digo racialmente, culturalmente, classe social. É muito mais fácil para você se entender e se identificar se você está ali dentro de uma comunidade que as pessoas são parecidas com você. E eu acho que isso a gente tem que aplicar na nossa vida em redes sociais também. Eu não tô falando, você só vai seguir pessoas iguais a você. Não, mas se eu só seguir blogueiras extremamente magras, modelos, milionárias, cheias de dinheiro... Cheias de suporte estéticos e pessoas. Eu converso muito isso com amigas minhas. A minha irmã é mãe, com amigas minhas que são mães. E a maternidade é outra coisa extremamente cruel na autoestima da mulher. As pessoas passam... Todo mundo quer, a gravidez é linda, as pessoas te cobram de ser mãe, então a maternidade é maravilhosa, você precisa ser mãe. Você vai comer outro bolinho? Amor, você não voltou o peso ainda? ainda? Eu acho que você tem que tomar cuidado. Quantos quilos você já engordou? Sua barriga tá muito grande, você não acha? E aí a criança acabou de sair, sua barriga ainda não voltou, né? Quantos quilos você engordou mesmo? E aí tem uma pressão para que a gente vê mulheres, e essas mulheres grávidas, você acabou de parir ali o seu filho. Você ainda tá ali no momento que você está se entendendo com ele enquanto amamentação, seu corpo mudou extremamente, tem hormônio. Você abre seu Instagram, você segue a Gabriela Pugliese, você segue modelo fitness, você só segue gente muito diferente da sua realidade. Aliás, a VTube tá fazendo uma... VTube, mãe de 2, porque é uma maternidade real, né, gente? A Dandara trouxe um ponto que eu não tinha pensado nisso. A mulher... Então a gente tem, olha só, corrija-me se eu estiver errado no meu raciocínio aqui, nosso bate-papo. A gente tem a construção da nossa autoestima ao longo da nossa vida, como pessoa. Mas a mulher, a cada maternidade, o prédio desaba, vrum, e aí você tem que de novo, amor, junta os caquinhos, e constrói de novo. A cada maternidade, porque não tem como. Você está toda mexida ali no hormônio, né? Você já está... E o espelho, né? Você tem, amor. Junto com a gravidez vem a celulite gestacional, ela tem até nome. Meninas, eu tô adorando o papo. Eu quero entregar um mimo pra vocês. Havaianas, Gostamos linda. de presente. Eu amo um presente. Ai, obrigada. Ai, que lindo. Pode abrir? Pode abrir. Posso abrir agora? Enquanto elas estão abrindo aqui, eu quero dizer pra vocês que esse papo não precisa terminar aqui, tá bom? A gente pode continuar esse papo lá no YouTube. Segue a gente nas redes sociais. Afinal, ninguém segura uma mulher segura, né? Deixa eu ver o que vocês ganharam. Olha, Havaianas gente, arrasou. Olha isso aqui. Que linda a minha. Coisa mais... Olha essa. Ai, que linda, essa é diferente, essa. É linda, né? Eu amei. Obrigada, Chique, Havaianas. chique, elegante. Chique, elegante. Pra ser livre. De Havaianas, eu amo. Pra ser livre, leve, solta e colorida. Que delícia. Vê, me diz ali, aonde que a gente te encontra? Quais são os seus planos, seus projetos atuais para os seus fãs que te seguem? Vocês me encontram lá no Instagram, ve.brito. Lá eu compartilho meu dia a dia, falo muito sobre autoestima, pose e postura para mulheres que querem aprender ali a ativar o poder da imagem que cada uma de nós temos, né? Eu tenho um curso que eu vou lançar online, que eu preparei, gente, tá maravilhoso. E ele vai lançar dia 7 de agosto, então acompanhem lá o lançamento, porque quem quer aprender a fazer um carão, uma postura elegante, para arrasar nas fotos do Instagram, é só vir comigo.
Então me seguem lá, v.brito. Maravilhoso para autoestima, amor. É Não sobre. tem jeito, é só vir. Eu quero fazer esse curso, posso? Por favor, Estou você nele, é uma então. convidada especial. Estou nele. E você, Danda, onde a gente te acha? O que você tá fazendo agora? Eu sei que você tá no cinema, né? Tô. Cinema, publicidade, mandei jobs. Dandara com H no final, Lanzini no Instagram. E é isso, gente. Me segue lá. Eu posto poucas coisas sobre o meu trabalho nas minhas redes sociais, mas vocês vão ver como eu sou divertida. Muito bem, Danda, estaremos juntos no curso da V, tá bom? Estaremos. Você Estaremos não vai se juntos. arrepender, é maravilhosa. Não vou. Linda, estaremos juntos. É isso. Obrigada, Eu que meninas. agradeço. Agradeço Um o convite, prazer, amei esse um bate-papo prazer. aqui. Adorei. Espero que isso tenha um alcance e a gente consiga ajudar várias mulheres incríveis. Quem quiser bater papo, chama a gente lá no DM do Instagram, eu vou amar. Amo falar, vocês perceberam? Né? Vou amar dar dicas para Maravilhosa. vocês. É isso, gente. Muito bem. Amei. A gente Obrigada. continua aqui. Muito bem, obrigada.